terceiro elemento, que é a unidade do conjunto. Unidade do conjunto. O que seria essa unidade do conjunto em Aristóteles? Sua vasta obra filosófica constitui um verdadeiro sistema, uma verdadeira síntese. Todas as partes se compõem, se correspondem e se confirmam. Então, é um sistema filosófico. Então, a obra aristotélica se dá em um sistema filosófico. Passando para os estudos da moral, a principal contribuição de Aristóteles para esses estudos é dizer que o fim do homem é a felicidade. O que é necessária a essa felicidade é a virtude, e a esta é necessária a razão. Então, dentro do estudo da filosofia moral em Aristóteles, a principal contribuição são os estudos das virtudes em Aristóteles. Virtudes essas que são definidas ou que são diferenciadas em virtudes éticas e virtudes dianoéticas. O que seriam? Então, a característica fundamental da moral aristotélica é, portanto, o racionalismo, visto ser a virtude a ação consciente segundo a razão. Então, a virtude, ela é uma ação consciente segundo a razão. Ela não pode ser de uma outra forma, ela não pode se dar de uma outra forma, senão segundo a razão. As virtudes éticas, ou também chamadas de morais, não são mera atividade racional, como as virtudes intelectuais teoréticas, mas implicam, por natureza, um elemento sentimental, afetivo, passional, que deve ser governado pela razão e não pode, todavia, ser completamente resolvido na razão. A doutrina aristotélica a respeito da virtude, doutrina que teve muita concepção prática popular, embora se apresente especulativamente, assaz discutível, é aquela pela qual a virtude é precisamente concebida como um justo meio. Então, acredito eu que vocês já devem ter ouvido esse estudo de Aristóteles, o estudo do justo meio, ou da justa medida, né? Então, entre dois extremos, isto é, entre duas paixões opostas, porquanto o sentido poderia esmagar a razão ou não lhe dar forças suficientes. Aristóteles distingue duas características fundamentais de virtudes: as éticas, que constituem propriamente o objeto da moral, e as dianoéticas, as que transcendem. Então, as éticas são aquelas que constituem o objeto da moral, são práticas, são virtudes chamadas de virtudes práticas. E as dianoéticas, que são aquelas que transcendem, são aquelas que fazem parte do pensamento, que estão na ideia. Vamos à prática dessa ideia das virtudes dianoéticas. O que eu posso dizer que seja uma virtude ética? Propriamente, aquela que é propriamente o objeto da moral. São aquelas são virtudes que me fazem contribuir, por exemplo, para o meio em que eu estou vivendo. E que sentido? Contribui para o meio que eu estou vivendo. É uma aplicação. Não é uma unidade, não é uma única ciência, mas uma ação com ciência, a virtude ética. Então, a doutrina aristotélica a respeito da virtude teve uma concepção prática e popular. Então, naturalmente, esse justo meio
na ação de um homem não é abstrato, igual para todos e sempre, mas concreto, relativo a cada qual e variável conforme as circunstâncias, as diversas paixões predominantes nos vários indivíduos. Então, as virtudes éticas são aquelas que eu posso colocar em prática, são aquelas que eu consigo visualizar no meio em que eu vivo. São virtudes que contribuem para a convivência em conjunto, para a convivência em sociedade. São virtudes essas que fazem parte, por exemplo, desse justo meio, certo? São propostas de virtudes que fazem parte para esse justo meio. Então, o que é o justo meio ou a justa medida em Aristóteles? Aristóteles vai explicar essa teoria da justa medida da seguinte forma. O justo meio são aquelas paixões que fazem parte da vida do homem, mas o homem tem que decidir qual delas pode se encaixar melhor nas decisões da sociedade. Um homem, por exemplo, um governante, ele nem pode ter muita coragem e também não pode ter muita covardia. Ele tem que governar, ele tem que liderar, por exemplo, dentro da proposta do justo meio. Se ele tem uma liderança voltada para um justo meio, suas atitudes são voltadas com uma justa medida, ele está praticando as virtudes éticas. Qual é a virtude ética entre a coragem e o medo? Entre a coragem e o medo? A prudência. Então, ele tem que agir de forma prudente para que as coisas caminhem dentro da sociedade. E as virtudes dianoéticas? Que virtudes são essas? É uma distinção e uma hierarquia que tem a importância essencial em relação a toda a filosofia e especialmente a moral. São virtudes intelectuais, teoréticas, contemplativas, são superiores às virtudes éticas, práticas e ativas. Então, Aristóteles sustenta o primado do conhecimento do intelecto, da filosofia, sobre a ação, a vontade política, a vontade e a política. E aí passamos para o outro tema que Aristóteles aborda, que é a política, que está essencialmente ligada às questões da ética. Então, a política aristotélica é essencialmente ligada não só às questões da ética, mas é essencialmente também ligada às questões da moral. Porque o fim último do Estado é a virtude. Então, o que fim último é esse? A finalidade do Estado é manter a virtude. Ou as virtudes. É ser virtuoso. Se o Estado não é virtuoso para com seus cidadãos, ele é um Estado degenerado, né? Segundo Aristóteles. Então, a formação moral dos cidadãos e o conjunto dos meios é necessário para isso. Então, como é que esse Estado, como é que a política pode ser virtuosa? Para Aristóteles, somente por meio da educação dos cidadãos. Educação dos cidadãos. Então, somente por meio da educação dos cidadãos é possível um Estado, ou é possível que as pessoas sejam virtuosas dentro do Estado. O Estado é um organismo moral, condição e complemento da atividade moral individual e fundamento primeiro da suprema atividade contemplativa. A política, contudo, é distinta da moral, porquanto esta tem como objetivo o indivíduo e aquela a coletividade. Então, a moral tem como objetivo principal o indivíduo, preservar o indivíduo. E a política? A coletividade. Acredito eu que vocês já ouviram
a frase do livro da Política de Aristóteles. O homem é o animal político. É um animal político. Por que Aristóteles diz que o homem é um animal político? Por quê? Aristóteles escreve a Política e Ética Nicômaco para fazer uma crítica à forma de governar e à forma de participação política na sociedade ateniense. Lembre-se lá no começo que eu disse que Aristóteles ele era de uma cidade chamada Estagira. Em Atenas, quem podia participar da democracia ou das votações políticas? Aquele que fosse ateniense, cidadão, homem maior de 18 ou 21 anos, dependendo do governo, não escravo e não estrangeiro. Logo, Aristóteles não podia participar. Aristóteles era estrangeiro. E Aristóteles queria muito participar das decisões políticas de Atenas. Logo, ele faz essa crítica ao Estado, essa crítica ao governo, que todo homem deveria participar da política que ele faz parte, porque o homem ele é essencialmente um animal político. Ele viver em sociedade é fazer política. E Aristóteles não está errado. Nós percebemos hoje em dia que muitas pessoas fazem, né, o que Aristóteles, por exemplo, fazia a crítica. Algumas pessoas, por exemplo, votam em outros municípios. E ela vai lá, vota no seu município e volta a morar em outro município. Ela não faz parte da vida prática da política daquele lugar. Ela só vai lá, visita e vota. O que vai acontecer não é um problema dela, ou ela acredita que não é um problema dela. O que importa é que o parente dela ganhe a eleição. Então, Aristóteles estava interessado, assim, em fazer a crítica para então participar das decisões do local que ele fazia parte, ou que ele morava, por exemplo, que era Atenas, e não Estagira. Então, a ética é a doutrina moral individual e a política é a doutrina moral social, em Aristóteles. O Estado, então, é superior ao indivíduo, porquanto a coletividade é superior ao indivíduo. O bem comum é superior ao bem particular. Unicamente no Estado efetua-se a satisfação de todas as necessidades, pois o homem, sendo naturalmente animal social, político, não pode realizar a sua perfeição sem a sociedade do Estado, visto que o Estado se compõe de uma comunidade de famílias, assim como esta se compõe de muitos indivíduos. Antes de tratar propriamente do Estado, será misto falar da família, que precede cronologicamente o Estado, como as partes precedem o todo. Então, o Estado surge pelo fato de ser um homem ou animal naturalmente social e político. E aí Aristóteles começa na política dizendo que a família, o seio familiar, já é um local, a família já é um local, por exemplo, de decisões políticas. Ela tem um chefe, ela tem aqueles que obedecem às regras da casa, tem aqueles que fazem parte das decisões das regras, e etc. E a gente sabe que é verdade. O Estado provê inicialmente a satisfação daquelas necessidades materiais, negativas e positivas, defesa e segurança, conservação e engrandecimento de outro modo irrealizáveis. Mas o seu fim essencial é espiritual, isto é, deve promover a virtude e, consequentemente, a felicidade dos súditos mediante a ciência. Compreende-se, então, como seja a tarefa essencial do Estado a educação, que deve desenvolver harmônica e hierarquicamente todas as faculdades, antes de tudo as espirituais, intelectuais e subordinadamente as materiais físicas.
O fim da educação é formar homens mediante as artes liberais, importantíssimas, a poesia e a música.